No capítulo 10 do livro de Juízes eu encontro uma das histórias mais bizarras do Antigo Testamento e que impacta muito meu coração. Jefté, um homem levantado por Deus antes de ir para a batalha, para libertar o povo de Israel, ele faz uma promessa complicada, ele faz uma promessa sem jeito. Lá no capítulo 11 de Juízes o texto diz assim: Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Jefté diz que ele vai oferecer um sacrifício humano para a primeira pessoa que sair da sua casa quando ele ganhar a batalha. A história continua, eles vencem a batalha e quando ele retorna para casa ele encontra a sua própria filha saindo pela porta. Ele se entristece muito, mas o mais bizarro de tudo é que Jefté cumpre a sua promessa e ele sacrifica a sua própria filha a Deus. Mas por quê? O que aconteceu aqui? Por que Jefté, primeiro, por que Jefté fez essa promessa e por que ele cumpre essa promessa? O próprio Deus não abomina sacrifício humano? Naquele tempo, a violência, os sacrifícios humanos em nome de um Deus era muito comum naquela região, principalmente nas outras culturas religiosas. Isso mostra que Jefté, ele estava tão amoldado à sua cultura, ele estava tão acostumado com os costumes pagãos que ele não conseguia diferenciar qual era a vontade de Deus e o que era da sua cultura. Ele não sabia separar o que era mal de sua cultura e qual era a vontade de Deus na sua vida. Parece que Jefté dizia que amava o Senhor, que conhecia Deus, mas na verdade ele não fazia ideia de quem era Deus. Isso mostra que Jefté não conhecia as Escrituras. Jefté não conhecia e não tinha um relacionamento com quem Deus era. E como nós corremos o risco de viver do mesmo jeito que Jefté. Nós dizemos que amamos a Deus, a gente vem na igreja, nós dobramos os nossos joelhos, mas na verdade a gente não conhece a Deus. Nós não fazemos ideia de quem Deus é porque nós não conhecemos as Escrituras. Jeremias mesmo diz que o povo de Deus está morrendo por falta de conhecimento, conhecimento do próprio Deus, conhecimento da palavra. Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui na minha igreja que me entristeceu muito. 70% das pessoas que eu pesquisei não possuem o hábito de ler a Bíblia. Isso é muito triste, nós estamos batendo no peito dizendo que somos cristãos, mas na verdade nós não sabemos nem quem Deus é. Nós não conhecemos a Bíblia. E assim como Jefté, nós nos tornamos tão acostumados com a cultura, nós estamos sendo bombardeados hoje com a ideia de que a liberdade é a melhor coisa que você pode buscar, que o sexo não precisa ter compromisso, que você pode tomar as suas próprias escolhas, que você pode buscar o sucesso, o poder. Essas ideias se tornaram tão comuns ao nosso coração, porque nós estamos sendo bombardeados por isso ao tempo todo, que nós achamos que essas coisas são normais e nós fazemos bizarrices em nome de Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Até mesmo as nossas orações são ingênuas, porque nós não sabemos quem Deus é. A gente só pede, ou a gente ora ou criamos um Deus falso que agrada aos nossos pensamentos. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança que concorda em tudo conosco, que não nos confronta, que não diz aquilo que nós não gostamos. Nós vamos nas igrejas de hoje com aquelas plaquinhas: seja muito bem-vindo, venha viver uma experiência maravilhosa, venha viver um tempo incrível, como se Deus fosse um produto a ser consumido, que nós vamos no final de semana para anestesiar o nosso coração, mas nós estamos tão imersos na nossa cultura que nós fazemos bizarrices em nome de Deus, sem mesmo saber quem Deus é. Nós estamos orando a um Deus desconhecido porque a Bíblia não faz parte mais das nossas vidas. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jefté. Jefté ofereceu a sua própria filha como um sacrifício humano porque ele não conhecia o próprio Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que nós não podemos nos amoldar à nossa cultura. Nós somos chamados para transformar a cultura. Por isso, nós precisamos voltar a dar valor para a nossa Bíblia. Caso contrário, nós criaremos um Deus de mentirinha. Deus deseja ter um relacionamento profundo com você. Deus deseja ter um relacionamento amoroso com você. E isso só será possível quando você voltar a ter a leitura da Bíblia como um hábito na sua vida diária. O final do ano está chegando, vamos começar agora 2020 e eu tenho um desafio para você. O desafio é que você comece a leitura sistemática da Bíblia para que você leia a Bíblia inteira durante um ano. Existem vários planos de leitura aí na internet. Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue. E que nós possamos retornar ao estudo sistemático da palavra. Que você possa me acompanhar por aqui nos estudos bíblicos que nós faremos. Que você ouça nossas exposições de Filipenses, de Tiago, de Gálatas. Vamos voltar a conhecer o próprio Deus. Você já se apaixonou alguma vez? Quando a gente se apaixona, nós temos o desejo de conhecer a pessoa
pessoa que nós estamos apaixonados. Se você diz que ama a Deus, então comece a colocar na sua agenda o desejo de conhecer a esse Deus através da Bíblia, para que nós não sejamos enganados com falsas doutrinas ou com falso Deus que nós criamos de acordo com os nossos próprios desejos, que nós não cometamos o mesmo erro de Jefté. Que Deus abençoe você.